Boa noite, meus queridos irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos continuar nosso momento de culto a Deus, agora ouvindo o que Deus tem a nos dizer por meio da palavra dele. Então abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Aqui na igreja nós temos o costume de pregar livros de forma sequencial, do início ao fim. Nós já estamos há algum tempo aí no livro de Atos. Hoje estamos no capítulo 9. Vamos tratar do 20 ao 31. É o final daquela pequena parte de Atos que trata da conversão do apóstolo Paulo e da inclusão dele na igreja. Hoje, então, nós vamos finalizar essa parte até o verso 31. Na verdade, eu vou começar a ler do 19, tá? Atos 9, 19 a 31. Atos 9, 19 a 31. Peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura que eu farei da palavra de Deus, que diz assim: E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Até aí vamos orar. Senhor, obrigado por este texto, pelo apóstolo Paulo, a quem o Senhor chamou, e que nós temos muito a aprender por meio da sua vida e por meio do que o Senhor fez através dele e com ele e com a tua igreja nesse texto. E pedimos que o Senhor nos edifique e nos ajude a aprender com tudo isso. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Quem aqui já ouviu falar naquela plantinha chamada Ora Pro Nobis? É uma plantinha comestível, para quem não sabe, mas que ela também é usada para fins medicinais. A minha questão é, você sabe por que ela tem esse nome? Ora Pro Nobis. Ora Pro Nobis significa, vem do latim, né? Significa literalmente ora por nós, né? Na tradução, ora por nós. Ou como ficou mais conhecido naquela oração romanista, né? Ave Maria, rogai por nós. No latim é ora pro nobis. Né? Há variações de histórias aí que dizem o porquê que gerou esse nome nessa planta, mas, em resumo, a maioria das histórias conta que era muito comum que ao redor das igrejas, antigamente, tivesse nas cercas delas, plantasse essas plantinhas e elas nascessem ali, tinham várias dessas plantinhas ao redor das igrejas. E
o padre lá na igreja, normalmente, ele falava muito isso, ora pro nobis, né, no latim. E constantemente isso era ouvido. Só que enquanto o padre estava lá dentro falando isso, do lado de fora, os escravos na época, eles aproveitavam o tempo que todo mundo estava lá dentro da igreja e eles iam lá fora, nas cercas, e catavam essas plantinhas, né? Porque eles usavam para poder tanto comer quanto poder ajudar a tratar certas feridas, né? Ou seja, enquanto o padre rogava a Maria, os escravos rogavam a quem eles conseguiam, né? As plantinhas que eles tinham à disposição ali. E no fim das contas, a planta recebeu esse nome, ora pro nobis. Mas nós, como bons protestantes que somos, sabemos que só um roga por nós. Ou, para usar as palavras da nossa tradução bíblica, né? Só um pode interceder por nós. E esse é Cristo Jesus. E o interessante é que Cristo ora pro nobis, ou ele ora, ou ele roga, ele intercede por nós, sendo nós, esse nós, todo aquele que crê nele. Independente da situação em que você se encontra, seja você dentro ou fora da igreja, seja você um escravo ou aquele que está lá dentro rogando de fato na igreja, se você crê, ele vai até você e ele ora, ou ele roga, ou ele intercede por você diante do Pai. Essa é uma confiança que todo crente pode ter em Deus, independente da situação. E no nosso texto de hoje, o último sobre essa conversão e inclusão de Saulo, até então Saulo, logo apóstolo Paulo, na igreja, Saulo vai entender na pele o que é depender de Cristo, o que é depender daquele que ora pro nobis. Ou, para eu usar uma palavra mais fácil, Saulo vai ver o que é ser fiel diante da providência de Deus, seja para onde quer que ela nos leve, ou que ela o leve. Essa providência que, por vezes, o impulsiona por meio do acolhimento, da integração na igreja, ou, por vezes, no sofrimento, na humilhação também. Ela que nos exalta, nos conduz para a linha de frente, ou às vezes nos deixa um pouco de lado. A providência de Deus nos leva para diversos tipos de situações diferentes. A questão é, a gente confia e segue a Deus em meio a todas essas instabilidades da vida? É isso que a gente vai ver Saulo passando agora nesse texto, e é isso que a gente vai investigar hoje também, apontando para nós. E em resumo, o que a gente tem que aprender hoje nesse texto é que quando somos fiéis a Deus, aonde quer que a sua providência nos leve, podemos confiar que a igreja, ou nós, como igreja de Deus, prosperaremos. Então, quando somos fiéis a Deus em sua providência, podemos confiar que a igreja prosperará. Então, vamos ver isso em 3 partes, e nos 3 pontos aqui eu vou tentar mostrar como essa providência de Deus conduz as coisas, às vezes de uma forma que a gente não entende, mas para que a nossa fé seja desenvolvida e nós possamos crer e crescer nele, e a igreja assim cresce e prospera. Então, em primeiro lugar, eu quero que a gente veja que a providência nos integra ao povo de Deus, para que por fé nós possamos passar a servir a Deus. Quando a gente está longe, Deus nos integra por meio da sua providência. Às vezes a gente não sabe nem como ele nos trouxe, mas ele nos traz. E quando a gente é integrado ao povo dele, a gente passa a servir. Então eu quero mostrar como a integração de Saulo no povo de Deus o ajudou a iniciar o seu ministério. Essa é a primeira coisa que a gente vai ver aqui. E tem 2 nomes importantes nesse texto para ajudar Saulo a ser integrado. Ananias, que a gente viu especialmente no texto passado, e Barnabé, 2 personagens importantes para a vida inicial do apóstolo Paulo na igreja. E esse texto com esses 2 personagens, ele é muitas vezes visto de forma espelhada. Ele pode dividir esse texto em 2 metades, do 20 ao 25 e do 26 ao 30, e uma conclusão final no versículo 31. Você vai ver, eu vou trazer aqui um breve resumo para você ver como é que é espelhado as 2 coisas. Primeiro, a primeira metade mostra Saulo integrando-se à igreja lá em Damasco, lá na cidade de Damasco. O que ele faz depois? Em seguida ele prega a palavra. O que acontece depois? Ele é perseguido. O que acontece depois?
ele precisa ser livrado dessa perseguição e ele foge. Beleza. E ele vai para Jerusalém, segunda metade, a partir do verso 26. A mesma coisa acontece. Ali Saulo é integrado à igreja de Jerusalém por Barnabé, passa a pregar o evangelho, é perseguido e Deus o livra mais uma vez, fazendo com que ele fuja de lá. Então, dois textos espelhados, a gente vai olhar essas duas metades ao mesmo tempo, em parte a parte. Então, nesse primeiro ponto, vamos ver essa integração do apóstolo Paulo, que o ajuda a servir na igreja. Olha os versos 19 e 20 mais uma vez. Depois de Saulo ter convertido, acontece isso, verso 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Semana passada eu citei esse versículo 19 como uma parte essencial da trajetória de todo aquele que se integra à igreja, todo aquele que é novo convertido, que passa a se envolver com a igreja e agora pertence à igreja, ao povo de Deus. Mas é muito importante notar que a pessoa que entra na igreja, ela não basta ter apenas aquele rito de inserção no batismo, esse acolhimento inicial, e depois a gente vira para essa pessoa e fala, se vira aí. Se vira aí agora. Você já foi batizado, já está com o nome arrolado lá na igreja, então se vira aí. Não é isso que acontece. Né? É necessário um processo de integração dessa pessoa na igreja. E por mais que isso não esteja explícito assim no texto, é muito provável que Ananias tenha feito esse papel de integrar Saulo aos demais discípulos, como parte da igreja. Ananias foi aquele que foi até Saulo, enviado por Deus, para falar com ele, para curar a cegueira dele, para batizar ele, só que ele não parou aí. Certamente ele deve ter feito esse trabalho de integração que a gente vê no versículo 19, que Paulo agora está junto com os discípulos alguns dias ali naquela igreja. Da mesma forma acontece na segunda metade do texto com Barnabé. É aquele mesmo que havia, Barnabé é aquele mesmo, né, que a gente encontrou lá no capítulo 4 de Atos, que havia vendido uma propriedade e ele deu todo o valor e colocou e depositou aos pés dos apóstolos. Né? Então Barnabé já era alguém mais conhecido e respeitado na igreja, ele tinha crédito ali com os irmãos. Então ele era uma pessoa propícia para pegar Paulo, ou Saulo nessa época, e integrar ele na igreja. Então, quando após as perseguições em Damasco, Saulo precisa fugir, ele vai a Jerusalém, e lá ele encontra dificuldades de aceitação, e Barnabé é o instrumento que Deus usa para integrar Paulo ao povo. Olha os versículos 26 e 27 para você ver isso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Meu irmão, o ministério da integração, vamos chamar assim, ele é muito importante na igreja. Muito importante na igreja. Normalmente nas igrejas, né, as pessoas elas são pelo menos cumprimentadas, mas muitas pecam na continuidade disso, né, no processo de integrar o recém-chegado na igreja. Dizer oi e puxar um assunto é relativamente fácil, porque você basta fazer isso por alguns minutos e acabou. Agora, e além disso? E trazer de fato a pessoa para que ela se integre no meio. Oferecer para sentar do seu lado, para tirar dúvidas a respeito de algo da igreja que a pessoa não saiba, não conheça ou quer entender. Introduzir a pessoa nos grupos de conversa e fazer com que ela se sinta confortável ali de alguma forma. Se atentar para quando essa pessoa estiver isolada de algum motivo, ou avisar das programações, buscar, trazer para perto, orar pela pessoa, informar isso pela pessoa. E, meu irmão, o ministério de integração, ele envolve tudo isso. Ele envolve, não é uma coisa fácil mesmo. Por isso que muitas vezes ele é deixado de lado, porque ele envolve tudo isso. Não é só falar, oi, tudo bem?
O que você fez hoje? Ah, ótimo, legal, deixa eu continuar minha vida aqui. É mais, envolve muita coisa o ministério de integração e dá trabalho. E graças a Deus, a igreja tinha Ananias e Barnabé para integrar Saulo, que foi um crente tão fiel e zeloso e fez tanto pela igreja. Imagina se ele não tivesse sido integrado. Certamente a igreja não seria a mesma. E na nossa, será que nós temos Ananias e Barnabés por aqui? Que a gente ore por isso. Por quê? Porque o benefício da integração, ele é enorme. Normalmente o benefício é o engajamento da pessoa na igreja e assim a igreja cresce. Pelo menos no número de ela cresce. Mas normalmente a pessoa que se integra, ela começa a servir. Esse é o padrão normal de quem se converte, é integrado e passa a ajudar a servir na igreja, a trabalhar. Veja o que acontece com o apóstolo Paulo. Saulo, o perseguidor de cristãos, agora ele se torna, após integrado na igreja, um pregador do evangelho de Cristo Jesus. E veja, o texto inicia no versículo 20, com esse termo, e logo pregava. Dá a entender que foi rapidamente, né? Mas o termo grego aí para e logo não necessariamente envolve tempo, mas ele pode ser traduzido como no momento oportuno. No momento oportuno ele passou a pregar. Por que eu estou dizendo isso? Porque qual é o momento oportuno para isso? Muito provavelmente quando ele se sentiu integrado, confortável no meio dos irmãos e aí preparado para poder servir junto com eles na igreja. Aí então ele começa a servir. Esse é o momento oportuno, o momento que ele está lá junto com... Agora eu faço parte, deixa eu começar a trabalhar com eles. E ele vai. Veja que no verso 19 está escrito que ele passou a permanecer em Damasco, né, alguns dias com os discípulos. Então não foi imediatamente. Você não pega uma pessoa que acabou de chegar e fala, vai lá meu filho, vai, serve. Não, tem um momento de adaptação. Tem um momento que a pessoa está se integrando, tem um momento que a pessoa está se juntando, vendo como é que os outros fazem. Isso é normal, esses alguns dias aqui que Lucas coloca no verso 19, é necessário que aconteça. Mas a partir do momento que a pessoa, então, se sente preparada, integrada, confortável no meio do povo, ela fala, eu vou começar a servir. O que eu posso fazer? Então ela serve. E Paulo, então, começa a servir ao Senhor, pregando o Evangelho. E é importante perceber que o serviço inicial de Saulo aqui é o básico. Porque o foco da mensagem dele é o básico. Veja o que o versículo diz aí. O versículo 20. Logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. A mensagem do Evangelho é simples. Pregar a mensagem do Evangelho é simples. Provavelmente um novo convertido, ele não vai conseguir entrar, talvez, em debates a respeito de fé acadêmicos com outras crenças, apologetas e por aí vai. Mas pregar que Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para trazer salvação a todo aquele que nele crê, porque todo mundo pecou e carece da glória de Deus, é algo que qualquer um pode fazer. É o básico do ser cristão. Então, logo, eu preciso destacar que, às vezes, a pessoa, quando ela é integrada à igreja, ela vai começar a fazer o básico na igreja. O básico. Ela só se precisa se sentir confortável, integrada ao corpo de membros para poder começar com isso. Tem muito crente que não serve na igreja porque está se sentindo um peixe fora d'água. Porque ninguém convidou, porque ninguém conversou, ninguém abriu uma oportunidade ou algo assim. É claro, às vezes a pessoa se esconde, não participa, não aparece, se isola, aí fica mais difícil mesmo. Né? Porque é uma via de mão dupla, né? As duas coisas têm que funcionar, os dois lados. Aquele que está chegando e aquele que está recebendo. Só que muitas vezes a pessoa está ali, olhando de longe, esperando que alguém interaja, que alguém a integre, que alguém a chame. Então alguém precisa chamar, alguém precisa integrar. A partir disso, a partir do momento que ela foi integrada,
a bênção começa, né? A participação mais efetiva da pessoa começa. Então, irmãos, é extremamente importante esse ponto. Vamos olhar atentamente para o que eu estou chamando de ministério de integração. Porque ele é a porta de entrada para pessoas servirem na igreja. Muitas vezes a gente reclama na igreja que tem pouca gente para fazer isso, isso e aquilo. Mas será que a gente está integrando aqueles que estão chegando para que eles possam trabalhar também? Então isso é extremamente importante para todos nós. O ministério de integração é a porta de entrada para o serviço na igreja. Paulo foi integrado, acolhido, encorajado e ele passou a servir. Em segundo lugar, a gente tem um outro aspecto de como a providência de Deus conduziu Paulo para que ele pudesse crescer. Só que esse aspecto agora não é tão encorajador quanto o primeiro, que alguém pega, acolhe e integra ele. Paulo agora ele vai aprender que a providência de Deus nos humilha. Então essa é a segunda coisa que a gente precisa ver. A providência nos humilha para que por fé possamos crescer. A providência de Deus nos humilha para que por fé possamos crescer. Nem sempre a providência de Deus vai ser encorajadora por meio do bom ministério de integração. Às vezes Deus escolhe nos fazer crescer por meio das dificuldades. Olha os versos 21 a 23, o que acontece com Paulo. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então Saulo foi integrado, passou a servir. Mas o caso dele é um pouco diferente da maioria de nós, né? Há muita incerteza das pessoas da igreja quando o recebem quanto à índole dele. Peraí, esse não é aquele cara que perseguia a igreja, que matava os cristãos? Será que a gente pode confiar nele? Será que de fato ele é um discípulo? Para tentar fazer um paralelo aqui, né? Sabe, talvez já tenha visto histórias de celebridades que se convertem à fé, né? Pessoas famosas que tenham por acaso se convertido à fé. Sempre rola aquela duvidazinha, será? Porque olha o que ele fazia. Agora ele está falando de Deus, mas antes ele era quase o anticristo. Será que eu confio nele de fato como discípulo? É difícil de acreditar, causa espanto tudo o que essa pessoa fala comparado com a vida anterior dela. E isso fica mais evidente aqui no versículo que aconteceu com o apóstolo Saulo, porque as pessoas elas sabiam exatamente o que ele tinha feito. O versículo 21 mostra que as pessoas falando, mas não era ele que fazia isso, aquilo, ele veio com o propósito de fazer isso. As pessoas sabiam, conheciam Saulo. E não bastasse a desconfiança para com ele, a perseguição também iniciou contra ele. Os judeus passaram a perseguir ele. O versículo 23 mostra que os judeus deliberaram, ou seja, eles devem ter se reunido e tomado uma decisão e falando assim: rapaz, o testemunho desse cara é forte, é melhor matar. Essa é a decisão que eles tomaram contra Saulo. E não só em Damasco aconteceu isso. Por causa dessa perseguição ele foge, ele vai para Jerusalém, e em Jerusalém acontece a mesma coisa. No versículo 26, a gente vê, mais uma vez, o quê? O temor e a incerteza das pessoas quanto a ele. E no versículo 29, a perseguição, que mais uma vez tem por intuito o quê? Tirar a vida dele. Eu gosto de tentar imaginar o que estava se passando pela cabeça de Saulo nesse momento, né? Ele está passando exatamente por aquilo que ele antes fazia. Sendo vigiado, perseguido, ameaçado de morte. Saulo agora está sentindo na pele o que é realmente sofrer pelo nome de Cristo. Foi exatamente isso que Deus disse para Ananias, né?
Ananias, vai lá em Saulo, porque ele vai entender agora o que é sofrer pelo meu nome. E pior, além da perseguição, as pessoas ainda têm incertezas para com ele. Ou seja, não é só o descrente que não quer Saulo. O crente também olha para ele com outros olhos. Ou seja, ninguém recebe Saulo. Tudo isso nos mostra, meu irmão, que às vezes Deus, em sua providência, nos humilha. Deus nos chama, mas Ele mesmo às vezes impõe dificuldades a nós. Deus mesmo impõe dificuldades a nós, é verdade isso. Quer um exemplo? Lá em Êxodo, tem a história de Moisés. Moisés foi aquele que foi chamado por Deus para ir até Faraó e pedir para Faraó libertar o povo de Deus. Quando Deus chamou Moisés, falou, vai lá em Faraó e você vai pedir para libertar o meu povo. Só que no mesmo pedido, Deus falou o que para Moisés? Moisés, mas eu vou endurecer o coração dele para ele te dizer não. O mesmo Deus fala isso, as duas coisas para Moisés. Por quê? Porque Deus tem outros propósitos além de libertar o seu povo. Libertar o seu povo, ele vai a seu tempo. Mas nesse meio, ele vai trabalhar o coração do líder dele, Moisés. É o que ele está fazendo com Saulo aqui. E é o que ele faz muitas vezes com a gente. Deus nos manda obedecê-lo, mas ele mesmo impõe dificuldades a nós para quê? Para que a gente possa crescer. Para que a gente possa ser desenvolvido. Esse é o propósito que Deus dá para Saulo nesse texto. Olha o versículo 22 para ver que deu certo. Verso 22 diz, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele estava sendo rejeitado, perseguido, mas o texto diz que ele mesmo ainda assim se fortalecia em Deus. A palavra fortalecer aí, ela dá a ideia de quando você vai para a academia e vai se tornando mais forte, no sentido de mais resiliente. Quando você vai pegando mais peso, seu músculo ali, ele vai apanhando, vai aguentando, vai calejando, e assim você consegue pegar mais peso. É a mesma coisa, a mesma ideia aqui com Saulo. Saulo, ele ia pregar e ele apanhava, ninguém queria ouvir, ou então ele era perseguido, mas com essas perseguições, com essas dificuldades, ele crescia. Ele aprendia mais como ele deveria fazer a abordagem dele. Mais ele entendia como ele deveria fazer para que a pregação dele fosse mais eficaz para com as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que Deus, então, ele nos tenta. Não, a Bíblia diz que Deus não nos tenta. Eu não estou dizendo que Deus, então, impõe a nós que a gente peque. Não, de forma nenhuma Deus está fazendo isso. Mas a Bíblia diz que Deus nos prova. É nesse sentido. Deus, ele impõe provas para que nós possamos, então, crescer, desenvolver. Você jamais vai se desenvolver na vida fazendo só o basicão. Você precisa ir crescendo, fazendo coisas cada vez mais desafiadoras para que você possa aprender e crescer. Deus faz isso conosco. Deus fez isso com o apóstolo Paulo aqui. Por exemplo, o fato de saberem quem ele era, um perseguidor cruel que agora se tornou um seguidor fiel, isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim, obviamente, é porque as pessoas olhavam para ele e falam, esse aí não é verdade não. E cascavam fora, não queriam nem ouvir o que ele dizia. Mas à medida que Saulo ia ouvindo essas rejeições, ele ia aprendendo com isso. Ele ia aprendendo a lidar com isso. O texto diz que ele se fortalecia. Ou seja, ele começou a se desenvolver. E agora ele pode mostrar quão poderoso é o evangelho a ponto de ter mudado uma pessoa como ele. E isso então se tornou um foco da sua mensagem. E agora ele pode mostrar como o evangelho em que ele creu, o Cristo em que ele crê, pode transformar a vida de qualquer um, porque transformou a dele. Então Paulo vai aprendendo estratégias e se fortalecendo por meio das dificuldades que são impostas. E o texto dá algumas outras pistas do desenvolvimento da pregação dele. Primeiro, diz o texto que ele estava confundindo os judeus. Confundindo?
Como assim? Isso é importante, porque eu já falei outras vezes de evangelização aqui na igreja, e esse é um ponto-chave do evangelismo. Gerar dúvida nas pessoas. Por quê? Porque dúvida gera interesse. Muitas vezes, para você alcançar alguém, você fala alguma coisa em que a pessoa tem dúvida. A pessoa fala, opa, isso aí eu não sei, me explica. Pronto, a ponte para você pregar Jesus está feita. Então, Paulo estava usando a própria vida dele, as pessoas tinham dúvida sobre a índole dele, sobre se ele era discípulo, sobre aquilo que aconteceu com ele. E Paulo, então, agora, ele passa a confundir os judeus, ou seja, ele passa a usar isso para poder pregar o evangelho. Mas é preciso só esclarecer uma coisa aqui. Testemunhos de vida são válidos quando eles são utilizados de forma correta, tá? Quando eles são utilizados como pontes para anunciar Cristo Jesus. O problema, muitas vezes, é que o testemunho hoje, por muitas pessoas, ele é utilizado para se promover. Olha o que aconteceu comigo. Nossa, olha o tanto que eu sofri. Olha o que aconteceu comigo. Agora olha como é que eu estou. A pessoa fala mais eu do que aponta para Jesus. O testemunho ele é importante para você anunciar Cristo, se o foco for esse. Então, se você tem um bom testemunho na sua vida, ou conhece bons testemunhos, não tem problema usar como pontes para pregar o evangelho, desde que você aponte para Cristo, e não para si, e não para a história. A maioria dos apóstolos, eles não falavam da própria vida. Pedro devia ter 500 histórias, o apóstolo Pedro, né, para falar, para pregar o nome de Jesus. Mas a maioria das vezes na Bíblia, ele nem fala disso. Porque muitas vezes é perigoso a gente apontar mais para nós do que para a mensagem de Cristo. Mas outra coisa que a gente vê aqui, o desenvolvimento de Paulo no texto. O versículo diz que ele utilizava isso para demonstrar que Jesus é o Cristo. Dizer Jesus é o Cristo é a mesma coisa que dizer Jesus é o Messias esperado, tá? Cristo não é sobrenome de Jesus. Não é. Jesus Cristo não é o sobrenome dele. Cristo significa o ungido ou, vindo do Antigo Testamento, o Messias, que eles tanto esperavam. Então veja que a mensagem de Paulo agora, ela passa a ser uma mensagem objetiva para aqueles judeus a quem ele estava ali próximo. Por quê? Porque os judeus aguardavam o Messias também. Não era o mesmo Messias que Paulo descobriu que era. Eles queriam um Messias triunfante, um Messias que viria e já dominaria tudo e colocaria os judeus à frente, como o reino dominante. Não, o Messias veio como sofredor, para morrer numa cruz, para perdoar pecados. E Paulo sabia disso. Então ele usa como ponte. Eu conheço o Messias que vocês esperam. Deixa eu contar a história dele para vocês. Então a gente também tem que aprender a se desenvolver nisso. Ter mensagens mais objetivas para aqueles a quem a gente está pregando o evangelho. E por fim, os versículos 27 e 28, quando ele já está lá em Jerusalém, o texto mostra que Saulo pregava, aí tem uma palavrinha que 2 vezes aparece lá, ousadamente o nome do Senhor. Ou seja, ele não só desenvolveu suas estratégias, a sua forma de falar, a sua objetividade para quem ele está pregando, mas também a sua desenvoltura na hora de pregar. Mesmo correndo risco de morte, de não ser ouvido, de ser rejeitado, ele ousadamente, ele corajosamente ia pregar o evangelho, nada o detinha. É importante a gente se desenvolver na nossa coragem também, de anunciar quem é aquele que mudou a nossa vida. Por isso, meus irmãos, às vezes Deus pode colocar caminhos difíceis na nossa frente, humilhações mesmo, para que a providência de Deus, ao nos humilhar, nos faça ver que Ele quer que a gente cresça, que Ele quer que a gente desenvolva a nossa fé nele, que a gente seja melhor servo dele. Então olhe para as dificuldades, para os sofrimentos, para as humilhações dessa vida como pontes para te fazer levar mais perto de Deus, para desenvolver a sua fé, para crescer. Essa era a segunda coisa que a gente tinha que ver. Não é só o ministério de integração que nos encoraja para servir.
As humilhações, as dificuldades também nos encorajam a desenvolver a nossa fé e crescer. E por fim, agora em terceiro e último lugar, eu quero mostrar que a providência de Deus às vezes vai nos conduzir como quer. A gente não sabe nem para onde, para que a gente possa aprender a confiar em Deus, independente de onde Ele nos colocar. E esse é um texto bem interessante para falar sobre isso, porque Saulo ele é jogado de um lado para o outro aqui, igual bolinha de ping-pong. Ora ele está em Damasco, ora ele está na Arábia, como eu vou mostrar para vocês, ora ele está em Jerusalém, ora ele sai de Jerusalém e volta lá para Tarso. Deus está mostrando para Saulo, Saulo, onde você estiver, você vai ter que confiar em mim. Vamos começar mostrando isso em Damasco. O texto começa em Damasco, né? Saulo se converteu e passou a servir ali junto à igreja de Damasco. Só que o versículo 23 diz aí que houve uma passagem de tempo. Olha o que diz o versículo 23. Decorridos muitos dias. Aparentemente tem uma passagem de tempo aí, tem um bloco aí que aconteceu alguma coisa que Lucas não descreveu para a gente. Lucas não, aqui em Atos, mas o próprio Paulo descreveu para a gente lá em Gálatas. O texto que a gente leu hoje durante o culto, mas eu vou pedir para você abrir lá de novo. Abre lá, Gálatas 1. Gálatas 1, Paulo está recontando o que aconteceu com ele na sua conversão. Olha o versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Aí ele vai explicar por quê. Porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Aí verso 17 é importante. Nem subi a Jerusalém, ou seja, ele ainda está em Damasco, não foi para Jerusalém, por quê? Para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco depois. E aí, verso 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Então perceba aí o que aconteceu com Saulo nesse meio tempo. A história está se completando aqui agora para a gente. Saulo estava em Damasco, ele foi chamado em Damasco para pregar o evangelho, só que Deus falou com ele, eu quero que você vá para os gentios. E Paulo, então, entende esse assunto. Ele estava em Damasco, e aí ele resolve ir para a Arábia. Não está dizendo nada disso em Atos, mas ele vai para a Arábia. Depois da Arábia, ele volta para Damasco. De Damasco, então, ele vai para Jerusalém. E esse tempo todo aí durou 3 anos. Essa é a história, a cronologia aí do apóstolo Paulo no início. O que a maioria dos teólogos entende, dos estudiosos, é que o verso 22 para o 23 do nosso texto, quando ele diz decorridos muitos dias, é esse período de 3 anos, em que Paulo estava em Damasco, foi para a Arábia, voltou para Damasco e depois vai para Jerusalém. Então, Paulo foi para a Arábia nesse meio tempo. A pergunta é, o que Paulo foi fazer na Arábia? Alguns dizem que foi para pregar em outro lugar. Eu concordo com isso também. Por quê? Porque em Gálatas ele diz que Jesus o falou abertamente que ele ia pregar para os gentios. Então ele foi para um lugar onde tinha gentios, na Arábia. Só que esse não foi o único propósito dele. Muito provavelmente ele também foi para tirar um tempo de isolamento, para meditar, para crescer. Lembra, ele era um cara que era desacreditado, ninguém acreditava que ele tinha mudado. Talvez se ele se isolasse e parasse um tempo para amadurecer a fé que ele tinha acabado de conquistar, vamos dizer assim, era uma boa coisa. Deus colocou então no coração dele que ele se isolasse por um tempo, saísse da linha de frente, em uma cidade grande como era Damasco, e tirasse um tempo para meditar.
Inclusive tem um pregador chamado John Stott que ele faz um paralelo interessante. Ele diz que ele compara, né, esses 3 anos de Paulo isolado, amadurecendo, com os 3 anos que os apóstolos foram ensinados por Cristo. Ou seja, é como se fosse um tempo de amadurecimento de Paulo nesse tempo, né? Isso é especulação, mas faz um certo sentido. Outro comentarista, chamado Kistemacher, ele fala também uma coisa interessante para nós. Ele diz que Saulo precisou ficar isolado e solitário por um longo tempo, né? Por quê? Porque ele precisava se preparar para a tarefa que ele ia ser chamado, que ele foi chamado, né? Porque depois que ele começou, meu amigo, não parou mais. Ele foi de viagem em viagem missionária, pregando e pregando. Então ele precisava estar preparado para isso. E outra coisa, uma longa ausência de Jerusalém, que era a cidade foco, ia ajudar a curar as feridas deixadas dessa conversão, tanto para ele como para a igreja. Então Saulo fica 3 anos na Arábia e Damasco ali, e retorna para Damasco. E aí ele volta, prega, é perseguido a ponto de ser ameaçado de morte. Ou seja, Paulo, depois desses 3 anos, deve ter pensado, agora vai, agora eu vou começar. E aí ele começa, é perseguido. Começam a ameaçar ele de morte. O que Deus vira para ele e fala, não diretamente, mas você tem que sair daí. O que a providência de Deus faz? Com que ele mude de lugar outra vez. De um jeito bem inusitado, né? Ele estava sendo tão perseguido que as portas da cidade estavam sendo vigiadas para quando, porventura, ele passasse, ele fosse avistado, então fosse preso. Então Paulo precisou fugir como? O texto diz que ele precisou fugir pela janela do muro de uma casa. Porque naquela época as cidades eram rodeadas por muros, né, para proteção. E tinha casas que eram coladas no muro. E tinha janela do muro para fora. Então Paulo desceu por uma dessas janelas pelos discípulos por um cesto. E assim ele consegue fugir. Então Paulo muda mais uma vez. Vai lá para Jerusalém. A cidade mais povoada e visada. Paulo deve ter pensado assim, agora vai. Agora eu estou na cidade foco. É aqui que Deus me quer. É aqui que eu vou pregar. Aí ele chega... E os discípulos nem o receber querem. Duvidam dele. Duvidam dele. Olha que interessante, ele ficou 3 anos fora. E ainda tem gente que duvida dele. Mas ele vai. Barnabé o aceita, a gente viu isso, ele é integrado à igreja e ele volta a pregar. E ele prega, e a perseguição vem. E mais uma vez é uma perseguição dura. Perseguição que quer tirar a vida dele. E o que a providência de Deus faz? Paulo, você vai ter que mudar de novo. Verso 30 do nosso texto. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Mais uma vez, então, Paulo muda. Os apóstolos aqui, que são o que Lucas faz referência no texto, provavelmente querem preservar a vida dele. Querem tirar ele da linha de frente outra vez, querendo isolar ele para que ele mude de cidade, então fuja dessa perseguição ferrenha em cima dele. Mais uma vez. Será que Saulo está feliz com isso? Lucas não dá essa informação para a gente, mas mais uma vez o próprio Paulo conta para a gente em outro texto. Passa algumas páginas da sua Bíblia e vai para Atos 22. Atos 22. Em Atos 22, Paulo está recontando mais uma vez esse evento da conversão dele e o que aconteceu com isso. Atos 22, a partir do verso 17. Diz assim, ele está falando de quando ele saiu de Damasco e foi para Jerusalém. Aí ele diz, verso 17, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Só que olha a relutância de Paulo. Verso 19. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti.
Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. É como se Paulo estivesse dizendo, eu sei, eles sabem quem eu sou. Dá para eu ficar aí, deixa eu trabalhar. Verso 21, mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Saulo queria usar a estratégia que ele desenvolveu para pregar ali em Jerusalém, para levar pessoas a Cristo ali, independentemente do que poderia acontecer com ele por conta das perseguições. Ele não estava preocupado com isso. Ele queria servir ali, mas mais uma vez a providência de Deus o leva para longe. Esse período de Paulo em Tarso, agora que ele sai de Jerusalém, é longo. Acredita-se que Paulo ficou lá de 7 a 10 anos, lá em Tarso. Até Barnabé, mais uma vez, ir lá buscar ele, para ele começar de fato, então, o ministério dele em Antioquia e depois para o mundo, como o maior missionário que já teve nesse mundo. Mas a gente vai ver isso mais para frente, lá em Atos capítulo 11, o início dessa história. Mas aqui, vamos focar aqui, a gente vê Saulo sendo levado pela providência de Deus de um lado para outro o tempo inteiro. Às vezes por vontade própria, como quando ele foi para a Arábia. Às vezes por necessidade, como ele teve que fugir da perseguição ali em Damasco, que estava forte. Às vezes contra a vontade dele, de Jerusalém para Tarso. O que Deus quer dizer com tudo isso? Uma coisa é certa, Saulo está aprendendo a confiar em Deus, seja no crescimento, seja na perseguição, seja na linha de frente, seja em isolamento, seja na retaguarda, seja contra a vontade dele ou não. Isso é um baita incentivo para nós nos tempos de hoje. Deixa eu dizer por quê. Porque uma coisa que a nossa cultura enfatiza e ensina grandemente é a necessidade da gente ter estabilidade para fazer as coisas. Antes de casar, tem que ter estabilidade financeira. Conquista tudo que você pode conquistar na sua vida, depois você casa. Ou então, você quer ter filho? Não, peraí. Tem a sua família estável, um emprego estável, uma casa estável, depois você tem seus filhos. Antes de comprar uma casa, não, tenha tudo estável, você tem que ter uma financeira estável, tem que saber que a cidade que você quer, tem que estar estabilizado lá, uma vizinhança estável também. Aí você compra uma casa. Ou seja, o mundo diz que qualquer mudança que você vai ter nessa vida, você precisa de estabilidade. E isso atingiu a nós grandemente, porque a gente muitas vezes pensa assim também. Nós também lutamos para ter estabilidade em tudo nessa vida antes de agir. Mas não é isso que Deus pede para a gente. Deus só nos pede para ter uma estabilidade, a da fé nele. Porque se você tiver uma fé estável em Deus, você vai subsistir em meio às instabilidades que essa vida nos dá. Eu não estou dizendo que você não precisa de buscar nenhuma estabilidade. Pode buscar, claro que você tem que buscar se desenvolver financeiramente, na sua vizinhança, na sua casa, no seu local de trabalho e por aí vai. Mas não deixe que isso seja o que te dê o norte no lugar da fé em Deus. Vou trazer um exemplo, há pouco tempo aconteceu, foi a pandemia. A pandemia, ela foi uma instabilidade até para o mais estável das pessoas, porque isso não estava na agenda de ninguém. E ela mexeu com tudo. As coisas fecharam, pessoas tiveram que fechar seus estabelecimentos, a igreja aqui fechou. A nossa igreja aqui, para você ter uma ideia, ela abriu 2 domingos e teve que fechar. Ficou fechada por meses. Tem instabilidade, meu amigo, que não dá. Não entra na nossa cabeça, não está no nosso roteiro, porque a vida é instável. Mas tem uma coisa que Deus fala para a gente ter de estabilidade, que é a nossa fé nele. Se você tem a sua fé estável em Deus, a providência de Deus pode te levar para onde for, que você vai confiar e Deus vai te deixar preparado.
para a gente concluir. A providência de Deus, então, encorajou a fé de Saulo, colocando pessoas para integrarem ele à igreja, mas ela também humilhou Saulo, colocando incerteza nas pessoas, perseguições para que ele pudesse se fortalecer. E por fim, a providência de Deus carregou Saulo de um lado para o outro, mostrando que a vida pode ser instável, desde que nós tenhamos uma fé estável para confiar em Deus. E Saulo foi fiel. E a conclusão no versículo 31 nos mostra isso no nosso texto. Que Deus, ele muito abençoa a igreja quando ela é fiel. Olha o verso 31 lá no seu texto. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja teve paz. Paulo foi isolado, ele cumpriu, ele foi fiel a Deus. Tá bom, Deus, eu vou para onde o Senhor me mandar. E por causa do isolamento de Paulo, a igreja teve paz. Por quê? Porque quem era o perseguidor era Paulo. E depois que ele se converteu, quem era o mais perseguido de todos era Paulo. Deus isola ele. A igreja agora tem paz. Isso mostra mais uma vez a providência de Deus, né? Muitas vezes, até agora, a gente vê a igreja crescendo em meio ao caos, à dificuldade, à perseguição. Mas, por vezes, Deus também faz a igreja crescer em meio à paz. A gente tem que ser fiel em meio ao caos e em meio à paz. A reflexão para nós é só uma. Como é que nós estamos, então, diante da providência de Deus para nossas vidas? Como é que está a nossa fé em meio às instabilidades dessa vida? Saulo, mais tarde, quando ele já era chamado de Paulo, ele escreveu isso numa carta dele, algo que mostra como a fé dele se desenvolveu bem. Romanos capítulo 8, não precisa abrir lá não, porque você deve conhecer esse texto. Romanos capítulo 8, só para dar um contexto, ele começa contando os sofrimentos dele, tudo aquilo que ele passou de dificuldade, e tudo aquilo que foi o acompanhando e foi moldando a sua vida cristã. E no fim do capítulo 8, lá no versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas, dos altos e baixos da nossa vida? Aí ele completa: se Deus é pro nobis, por nós, quem será contra nós? Independentemente de onde a providência de Deus o leve, meu irmão, tenha confiança que Ele é por você. Sabe, seja no encorajamento, seja na humilhação, na estabilidade ou na mudança, Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, creiamos e sigamos o nosso Deus. Vamos orar? Pai amado, obrigado a Deus, porque o Senhor é por nós. Como diz a sequência do texto lá em Romanos capítulo 8, seja fome, nudez, perigo, espada, nós estamos em Cristo Jesus. Porque o Senhor é por nós, por meio daquilo que Ele fez em nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a confiar cada vez mais em Ti, nos altos e baixos dessa vida, aonde a Tua providência nos levar. Que possamos crescer, que possamos nos fortalecer e que possamos servir melhor ao Senhor, aprendendo, tal como o apóstolo Paulo fez, imitando ao nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos.